O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, para quem não sabe, hoje nós estamos celebrando, aliás, não só aqui, mas acredito que São Paulo inteira, as paróquias aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, estão celebrando a memória da conversão de São Paulo, porque como nós estamos em São Paulo, essa cidade recebe como padroeiro o próprio São Paulo. Então, para todos nós, é uma solenidade especial. Para nós que vivemos aqui, nós estamos em grande solenidade por conta do dia de São Paulo. Por isso, a memória da conversão de São Paulo hoje substitui, inclusive, o dia de domingo, e hoje nós estamos celebrando o dia desta festa. Bem, por isso que as leituras são diferentes daquelas que você talvez tinha preparado, acompanhado aí na sua casa, enfim. Diante desta festa, hoje entendamos, São Paulo, nós celebramos não somente o seu martírio, existe o dia do martírio de São Paulo, lá em junho, Nós celebramos o martírio de São Paulo, de 29 de junho. Isso. Mas, São Paulo nós temos, é o único santo em que nós não celebramos somente o dia do seu martírio. Que, normalmente no dia, os santos, nós celebramos o dia da sua morte. Porque o dia da sua morte, ele é marcado como a entrada para a vida. Então, normalmente, por exemplo, Santa Francisca Xavier Cabrini, o dia específico dela é o dia 22 de dezembro. Por quê? Porque foi o dia que ela morreu. Então, normalmente, nós colocamos como data marcada dos santos o dia da sua morte, que é o dia que ele entra para a vida eterna, o dia que ele vive para Deus, de fato, vive em Deus. Mas, em São Paulo, nós temos uma peculiaridade. Ele é tão grande que nós não celebramos somente a sua morte, o seu martírio, mas ele é o único santo em que nós celebramos a sua conversão. Hoje nós celebramos o dia da festa da conversão de São Paulo. Não é o nascimento nem o martírio do santo, mas é a conversão. Isso já diz muito para nós. A conversão de São Paulo não é uma festa apenas sobre o que aconteceu com ele, mas sobre aquilo que Deus pode fazer conosco, comigo e com você. Paulo, ele estava indo para Damasco. Ele não estava procurando Jesus. Ele não estava em crise espiritual. Paulo não estava arrependido. Pelo contrário, ele estava convencido de que estava certo. Como nós vimos na primeira leitura de hoje, ele era perseguidor violento,
responsável por prisões e mortes. Ele tinha a convicção que ele tinha que pegar os cristãos e matá-los e fazê-los sofrer. E é justamente aí que a festa se torna tão atual, porque Deus não espera que nós estejamos prontos para amar. Ele entra na história, ele interrompe o caminho, ele nos derruba de onde nós estivermos, ele nos cega para depois nos fazer ver. Celebrar esta festa é lembrar que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nem quem errou muito, nem quem erra há muito tempo e continua errando, nem quem já desistiu de si mesmo. A conversão de São Paulo é a prova viva de que Deus não se cansa de nos chamar, mesmo quando nós já estamos cansados de responder. Santo Agostinho, ele dizia: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque ama aquilo que Ele mesmo criou. Hoje é o dia de anunciar isso sem medo. Ele ama o pecador, Ele me ama, Ele vai atrás de mim. Nós escutamos hoje no Salmo, escutamos no Evangelho: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. A conversão começa quando Cristo se revela. No Evangelho, Jesus envia: ide por todo mundo. Esse envio, ele nasce de um encontro, não é uma estratégia. É consequência de ter sido alcançado por Cristo. Eu sou enviado porque eu encontrei o Senhor. Eu vou, eu evangelizo porque eu encontrei o Senhor. Paulo, ele achava que ele sabia que era Deus. Ele conhecia a lei, ele conhecia as Sagradas Escrituras, a Torá, os textos sagrados. Ele conhecia de cor, ele conhecia os profetas, ele conhecia a tradição, só que ele não conhecia o rosto de Deus. No caminho de Damasco, então, ele não recebe uma doutrina, ele não recebe uma explicação, ele não recebe um conhecimento infuso. Não. Antes de qualquer coisa, ele é encontrado. O que ele escuta de nosso Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão nasce quando percebemos algo desconcertante. Deus não nos olha como nós nos olhamos. Ele não começa pelo nosso pecado, mas ele começa pelo nosso nome. Cristo não diz assim: você é um criminoso, você é um adúltero, você é um mentiroso, você é um desgraçado. Ele diz: Saulo. Ele diz: Vinícius, Maria. Ele diz seu nome. Porque ele não acusa, ele primeiro te chama. E aqui está a primeira grande palavra para quem se sente impotente pelos próprios pecados: Deus não desistiu de você, mesmo que você tenha desistido de si mesmo. Quem é enviado a anunciar o Evangelho é, antes de tudo, alguém que foi alcançado por Ele. Paulo caiu por terra para aprender a se levantar em Deus. Às vezes Deus permite algumas quedas na nossa vida exatamente neste orgulho, exatamente para nos dar firmeza na fé. É o que Deus quer fazer de nós. Ele balança um pouco a nossa vida para nos fazer um pouco mais firmes, para nos dar um passo mais firme. É a pedagogia de Deus: cair para ser levantado, ser ferido para ser curado. Entre a pergunta de Jesus e a missão de Paulo, existe um caminho pedagógico de Deus, que muitas vezes Ele nos escandaliza. Deus derruba,
Deus cega, Deus fere. Sabe quando você pergunta assim, por que que isso acontece comigo? Por que que isto vem comigo agora? Por quê? Às vezes nós não conseguimos entender o porquê, mas entendamos o que nós precisamos entender, né? Deus nunca faz isso para nos destruir, mas é sempre para nos salvar. Deus, ele é o único capaz de utilizar até de um grave pecado para salvar a nossa vida. Paulo, ele cai do cavalo. Aliás, não tinha cavalo, né? Cai do cavalo como expressão. Ele cai. Paulo, ele perde o controle. Paulo, ele fica cego. Ele precisa ser conduzido pela mão. É assim. Às vezes Deus nos permite cair para nós sermos conduzidos. Porque a gente não gosta de ser conduzido. Às vezes a gente precisa se tornar dependente. É o doutor da lei que agora se torna aprendiz. É o homem inteligentíssimo, o discípulo de Gamaliel, que agora ele precisa ser tomado pela mão. Deus desmonta aquilo que Paulo pensava ser sua força, porque aquela força impedia Paulo de ver. Esta é uma lógica profundamente evangélica. Deus nos faz cair não para nos humilhar, mas para nos arrancar das falsas alturas. Deus permite feridas não para nos mutilar, mas para nos curar mais profundamente. Quantas vezes o Senhor age assim conosco? Permite fracassos, limites, quedas morais, crises interiores, não como castigo, mas como terapia espiritual. Porque orgulhosos que só caem com a queda do corpo e da alma. Depois, aquilo que Jesus diz, ele se apresenta a Paulo: eu sou o Jesus a quem tu persegues. A graça que nos encontra no meio da culpa. Na narrativa de Atos dos Apóstolos, Paulo cai por terra, fica cego, tudo aquilo que ele sustentava desmorona, e ali acontece algo decisivo. O pecado não tem a última palavra, a graça tem. Jesus se identifica com os perseguidores. A quem tu persegues? Paulo descobre que o seu pecado não foi apenas um erro moral, mas uma ferida no corpo de Cristo. E aprendamos aos crismandos que aprenderam hoje sobre o pecado. O pecado nos causa isso. O pecado não é somente um erro para nós. O pecado não é um erro somente para o próximo. Mas, primeiramente, o pecado causa uma chaga em Deus. O pecado fere primeiro a Deus. É uma ferida no corpo de Cristo. E mesmo assim, Jesus, mesmo com os nossos pecados, Ele não nos rejeita. Quantas pessoas vivem presas a esta mentira? Deus já não tem mais paciência comigo. Eu já estraguei tudo. Para mim, não tem mais jeito. Paulo é a resposta viva de Deus a essas vozes. Ele não foi convertido porque ele merecia, mas porque ele foi alcançado. Santo Ambrósio dizia algo belíssimo sobre isso. A misericórdia de Deus, e aprendamos, a misericórdia de Deus não escolhe fortes, mas transforma os caídos. Ali, nesta cena, nós temos um outro personagem, Ananias, enviado por Deus. Chama Paulo de irmão, antes de qualquer prova de mudança, antes de vê-lo ser transformado. Chama Paulo de irmão. Isto é a igreja. É aquele que entra ali, aquele pecador que entra na porta ali agora, aí vem alguém, te abraça e diz: meu irmão, que bom que você veio. Isto é a igreja. Irmão, você sabe que você é um pecador, mas alguém senta do seu lado, fala: meu irmão. É isto. Somos irmãos. Somos irmãos. Antes de qualquer mudança, ele está me chamando de irmão. Ele nem sabe quem eu sou. Isto é a graça. Antes da correção, vem o abraço. Antes da missão, vem a cura.
E aqui o texto ainda dá um passo mais desconcertante para nós. Jesus não apenas diz, tu persegues os cristãos, ele diz, tu me persegues. Isso nos obriga a ampliar o olhar. Nem sempre perseguimos Cristo apenas por ações violentas ou pecados evidentes. Também perseguimos a Cristo quando deixamos de amar, quando nos omitimos, quando nós não chamamos o outro de nosso irmão, quando nós recusamos o bem que poderíamos ter feito. Há perseguições a Cristo que são silenciosas, quando nós vemos a dor e escolhemos a indiferença, quando nós poderíamos perdoar e preferimos o ressentimento, quando sabemos o bem que precisamos fazer e adiamos este bem indefinidamente. O pecado de omissão também fere o corpo de Cristo. Não fazer o bem quando podemos também é uma forma de perseguição a Cristo. E talvez essa seja a mais comum, a mais escondida e a mais fácil de justificar. Mesmo assim, isto é o coração desta festa. Jesus continua a te chamar pelo nome. Ele não diz afasta-te de mim, mas ele diz levanta-te. A graça alcança tanto o perseguidor ativo quanto o omisso cansado. Ambos precisam ser curados pelo mesmo amor. E por último, nós escutamos na segunda leitura da carta aos Coríntios: o tempo é breve. O tempo é breve. A figura deste mundo, a última frase do texto de hoje: a figura deste mundo passa. Aqui não se trata apenas de um conselho de São Paulo, mas de um grito de urgência para nós. Paulo fala como quem sabe que não há tempo a perder. Ele foi achado por Deus. A vida dele toma um outro rumo. Ele estava indo para Damasco, agora ele vai para outro lugar. Não há tempo a perder. A conversão não pode ser adiada. O amor não pode ser sempre para depois. A resposta a Deus não pode ser eternamente postergada. O tempo é breve, significa agora. Agora é tempo de voltar, agora é o tempo de mudar, agora é o tempo de amar a Deus de verdade. Deus está voltando, a história caminha para um encontro definitivo. E diante disso, nós escutamos Paulo nos dizendo: não vivam como se este mundo fosse absoluto, como se sempre houvesse um amanhã, porque não haverá. Como se a vida fosse interminável. Santo Agostinho lhe dizia: eu temo a graça que passa, eu temo o Senhor que passa, e eu não o reconheço quando Ele passar. Por isso, precisamos entender: amai, ame, porque já é tarde para não amar. A conversão é urgente, não porque Deus seja impaciente. Deus tem muita paciência conosco, e por isso nós estamos aqui. Porque se Deus não tivesse paciência, a gente estava na roça, né? Mas Ele tem muita paciência conosco. Mas a conversão é urgente porque a vida passa. Quem espera demais corre o risco de se acostumar longe de Deus. O tempo é breve. Ou amamos agora, ou corremos o risco de nunca amar de verdade. Queridos, celebrar a conversão de São Paulo é ouvir hoje um apelo bem claro e misericordioso. Não espere ser ferido para voltar. Não espere, nós dizemos assim, tem gente que volta, ao invés de voltar pelo amor, volta pela dor, né? Não espere a dor para voltar. Não espere cair do cavalo para poder voltar. Não espere grandes quedas, grandes pecados, grandes tragédias para colocar a sua vida em Deus. Deus pode nos derrubar para nos salvar, como nós vimos na pedagogia com São Paulo, mas Ele prefere ser acolhido antes da queda. Ele chama antes da ferida, antes da cegueira, antes do colapso, antes do surto. A conversão começa quando nós reconhecemos quem é Cristo. Aprofunde-se. Quando aceitamos que Deus está nos quebrando para nos refazer. Aprofunde-se no Senhor.
Entendemos que Ele cura quando nós nos deixamos alcançar pela graça, mesmo na culpa e na omissão. E como é urgente, queridos, porque o tempo é breve e o amor não pode esperar. Ninguém está perdido, ninguém chegou tarde demais. Queridos irmãos, não adiemos a graça de Deus é o que nos basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,